taioense de 21 de março de 1979, filha de Franco Neto e Cidinha Passos, casada com Sérgio Bento, mãe de Letícia, artista circense, católica, espiritualista, torcedora do Internacional dos Pampas, adora uma cervejinha bem gelada, acompanhada de um prato feito com muito amor. Admira muito no ser humano a humanidade, mas detesta muito a ausência de carinho. Prazer em recebê-la, estimada Janaína Passos. Chega mais, estimada. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Por que que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim, eu te quero a todo instante, nem 1000 alto-falantes vão poder falar por mim. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Por quê? Pois é, estimada, que bom recebê-lo aqui no programa Na Boca do Povo, um novo cenário, é o 3º programa do ano. E eu e o Bento já vimos conversando há muito tempo, você sabe disso, né? Seu estimado marido, amado, estimado, amante, esposo, aquela coisa toda, pai da Letícia, que eu queria a Janaína no programa Na Boca do Povo. Pela história bonita que tem desse teatro de mais de 50 anos, que veio com o seu avô, que veio com o seu pai, que veio com a Cidinha, que veio com a sua avó. Uma história maravilhosa, com seus irmãos, César, Adriano, enfim, e aquela equipe, aquela trupe maravilhosa, que tantas vezes passaram aqui no Alto Vale e em Rio do Sul, de saudosa memória, lá nos anos 50, 40, na época ainda que o teu avô era o Palhaço Biriba. E eu dizia, a Janaína tem que vir no programa. E o Bento dizia, Neri, tem que achar a oportunidade, porque o teatro caminha para cá e para lá. Como nós estamos gravando hoje, numa terça, deu e certo, o programa está indo certo. no sábado, deu certo porque é o dia da folga. Que bom. E o dia da sua folga. Eu queria que você ficasse muito à vontade, porque vocês têm uma história muito bonita. E a gente sabe das dificuldades que deve ter um teatro que fica perambulando pelo mundo afora, fazendo o povo rir, que é o mais importante. Verdade. É um prazer para mim estar aqui, sendo uma voz, assim como você disse, uma voz feminina. É tão importante a mulher ter um lugar onde ela possa falar e dizer o que ela veio fazer aqui, não é? Eu, como atriz, e com essa história do teatro, eu tenho hoje uma responsabilidade muito grande, que é uma responsabilidade com a cultura do nosso país, com a cultura do nosso estado, com a cultura que pode desenvolver as pessoas, que pode contribuir para que a gente tenha uma sociedade melhor, mais justa, mais amorosa. Eu acho que a gente tem que encontrar sempre um caminho a seguir na vida da gente. Eu acho que esse é o verdadeiro caminho que a Janaína escolheu. Quando eu falo para ti que o meu grande amor pela vida é a humanidade e o que mais me incomoda é a falta dela, estou sendo super verdadeira. E não tem como viver hoje sem ser verdadeiro, não é, Neri? Verdade. É assim, a vida do teatro é uma vida de verdade. É uma vida de realidade, é uma vida de dificuldade, mas também é uma vida de muita magia, de muita alegria, de muito amor, de muito conhecimento e de muita família. E de muita criatividade, né? Exatamente, com certeza. Sabe quando eu falo no teatro, eu não posso deixar de lembrar do meu avô, que fundou o teatro e fundou com ele uma ideia de levar nas cidades, numa época em que não existia acesso à cultura, ao entretenimento, levar o quê? Diversão, alegria, esperança, reflexão, não é? Então, meu avô, e assim foi passando. Geraldo Passos. Geraldo Passos. Geraldo Passos. Isso. O meu avô fundou o teatro, no caso, a Companhia do Teatro Biriba, em 1970. Um pouquinho antes, ele já estava experimentando, assim, fez sociedades com alguns outros circos. O Palace Teatro, que também tem uma história aqui com o Rio do Sul. Ele esteve aqui em Rio do Sul com o Palace Teatro, cantava.
E era aquela coisa, porque eu vou, na primeira parte da carreira dele, ele era o cantor do teatro. Ele era o cantor, ele não era o palhaço biriba? Não, ele era o cantor. O cantor. O cantor. Ele cantava excelentemente. Dizem, né? Isso, né? Eu não acompanhei essa fase. Mas sabe que teve uma passagem em Rio do Sul do teu avô, Geraldo Posse, que o Nodi, o saudoso prefeito Nodi Pericete, e o Nodi deixou isso para o acervo do teatro? Exatamente, é um legado. Umas né? filmagens que o Nodi, lá nos anos 70, nesse período, fazia com uma filmadora dele. Ele ia no teatro, filmava escondidinho, lá nos fundos. E há uns anos atrás, quando vocês passaram por aqui, coisa de 10 anos atrás, um pouquinho mais talvez, mais porque o Nodi já faz mais de 10 anos, que infelizmente nos deixou, né? O Nodi entregou esse acervo todo para a família de vocês. Exatamente. Foi o que o Adriano uma vez falou aqui no programa, que o Nodi presenteou com coisas que jamais vocês tinham visto. E era na época do seu avô, Geraldo Passos. Exatamente. E cantou, depois virou o palhaço biriba. Depois, na situação, é que a situação vai fazendo a gente encarnar outros personagens, não é? A vida vai pedindo que a gente, né, um dia, num determinado momento você é a menina, daqui a pouco você já é a mocinha. É o caso da Letícia, da Estimadinha, que depois, aqui no último bloco, vai estar no programa. Exatamente. Da sua filha, filha do Bento, do nosso Sérgio, está com Sérgio, que já está no palco, né? Que já está no palco. E a vida do teatro é assim. A vida do circo-teatro, né, no caso, a vida da família que cresce, que acompanha o circo e também a sua vida, né? Aquilo vai acontecendo gradualmente, né? Como você falou da época em que o prefeito Nodi fez aquelas gravações, eu era criança. E quando ele entregou pra gente esse acervo todo, ele fez 2 etapas. Uma etapa foi feito tudo, foi passado para CDs e depois HD. E quando passaram para HD, a gente, vamos olhar isso, vamos ver como é que era, né? Na época que a gente era criança. E a gente começou a perceber a grande influência das crianças nos espetáculos. A grande tocada do vô, né? A grande tacada dele era as crianças. Exatamente. Né? Por isso que ele era o grande palhaço biriba, né? E por isso que a gente está hoje aqui, porque a gente começou lá, entende? A gente foi tendo aquele amor, aquele carinho, aquela coisa, por estar no palco, aquela sensação boa da admiração da plateia e tudo mais. E aí a gente entendeu, poxa, então é por isso que a gente ama tanto, porque o vô já colocou a gente lá e e a gente tinha acesso, né, a estar no palco, aos ensaios, a gente participava. Então eu falei assim, então tá na hora das nossas crianças também entrarem. Tá na hora, né? Falando em criança, você nasceu em Taió, né? Pois é, não é? Tão pertinho daqui. Tão pertinho. É para ver que o teatro anda para todos, tudo quanto é lado, principalmente esse Santa Catarina ou esse Vale do Itajaí, que muito frequentemente vocês estão em todos os cantos, né? Eu nasci em Taió em 1979, bem no final da temporada. Então a mãe passou a temporada toda grávida e isso teve uma relação muito legal com o público, com a comunidade. Ela fazia peças também e grávida. E grávida, para bilheteria grávida, e ganhava um presentinho. Como você fez da Letícia também. Exatamente. Como você fez da Letícia. Exatamente. E daí isso foi marcando, foi marcando, foi marcando. No final da temporada, a mãe deu à luz, né? Nasceu a Janaína. Aí a avó veio para Rio do Sul para comprar uma roupa de batizado, porque a avó logo queria me batizar. A avó é a Suzy Passos. Exatamente. Então a minha relação aí com o Rio do Sul e com Taió. A avó comprou a minha roupa de batizado, voltou para Taió e já me batizou. A minha avó também é minha madrinha. Também é tua madrinha? Minha avó, a meu Suzy avô. Passos, saudosa memória, né? Exatamente. Me batizou e daí a gente foi para Ituporanga com o teatro. Isso é o que eu lembro, assim. Que você lembra? De Taió e Ituporanga. Mas isso faz muitos anos também, né? Não, nem tanto, sabe, Não? Neri? Não. Não muito? A sua avó ainda... a sua avó faleceu que ano? A avó faleceu em 2013. Esse foi o grande, assim... 2013 não foi o período que você estava aqui naquela enchente? Não. Aí foi 2000 e... Foi depois. Foi, né? Depois? Foi um né? ano bem complicado, sabe, Neri? Vocês foram para Ibirama, não foram? Foi bem assim, ó. Nós estávamos vindo de muitas perdas. Perdemos o nosso pai em 2011, no final de 2011. O Franco Neto. Isso. Aí foi passando o ano de 2012, naquela situação que a mãe já não estava muito bem e tal. 2013, no início de 2013, a nossa avó faleceu, em janeiro. Que é a Suzy. A Suzy. Que a mãe é a Cidinha. Exatamente. Aí fomos para Ibirama. A mãe faleceu. Lá em Ibirama, né? Isso. Foi 3 meses entre a mãe e a avó.
Então foi um baque muito grande. Quer dizer, tem uma derrubada grande no astral, no emocional, porque o emocional... No eixo da gente, eixo, porque né? elas eram o eixo. Eu sempre digo que eu nasci e fui criada numa filosofia matriarcal. Era minha mãe, a minha avó ali, né, mais representativas, assim. E perdemos elas. Aí viemos para Rio do Sul, sofremos a enchente junto com todas as pessoas de Rio do Sul que sempre sofrem com isso, né? E daí demos uma guinada, fomos para Videira. Videira. Aí começamos a sentir o baque da crise que nós estávamos vivendo. A crise dentro de ter perdido aquele eixo e a crise financeira que o nosso país estava iniciando, assim, e de lá para cá, a crise só aumentou de lá para cá, na verdade. Exatamente, e a coisa foi piorando. E como o nosso teatro, nosso circo, a nossa companhia sempre viveu da bilheteria, sobreviveu da bilheteria, então, pagando água, pagando luz, pagando os artistas. Café, almoço e janta todos os dias, 365 dias por ano. E roupa, e figurino. E montagem de espetáculos e tudo mais. Aluguel de terrenos. E tudo mais. Imposto de prefeitura, né? Imposto daqui, imposto dali, imposto de lá. Então, foi começando a coisa começando a apertar e nós estávamos com uma companhia muito grande. Porque a gente também cresceu muito, porque teve uma época que foi muito boa, assim, um pouquinho atrás. Então a gente cresceu muito, e daí a gente estava assim, um circo enorme, mais lona guardada, um monte de carreta, um monte de artistas. E um monte de despesa. Claro, e um monte de despesa. Foi quando a gente teve a ideia de nos dividir. Vamos conversar isso depois, no segundo bloco? Vamos lá. Essa divisão que para muitos foi uma surpresa, mas que é muito normal em empresas familiares, né? Exatamente. Cada um procura o seu caminho, porque a estrutura quando fica meio grande, cada um tem que tomar um campo diferente. Baby, vamos contigo e voltamos depois com Janaína Passos. Me desculpe, vim aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro, de camisa larga e boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta mais. Faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito, e o que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho no céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho no céu. Deus pintou e jogou fora o pincel.